Tão bom estarmos aqui hoje. Temos passado tempos difíceis, não é? Desde que esta pandemia se instalou no mundo. Mas também podemos dizer que o Senhor, Ele tem sido connosco. Eu sinto que o Senhor tem sido comigo. Tu sentes isso? O Senhor, Ele tem sido connosco. Se calhar alguns passamos por enfermidades, se calhar alguns ainda passamos pelo Covid, passamos pela pandemia, mas a verdade é que nós passamos e estamos hoje aqui para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor e celebrar esta data tão especial que mudou a história da humanidade, que mudou a história da minha vida e que mudou a história da tua vida. E é sobre isso que eu quero vir falar aqui hoje. E o tema que eu trago aqui chama-se o poder da ressurreição. O que é esta palavra ressurreição? O que é que significa realmente aquele ato de a sexta-feira da paixão, onde se deu a morte e ao terceiro dia se dá realmente a vida, a ressurreição? O que é isto? E era sobre isso que eu queria falar. Quero vos convidar a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 24, e vamos ler do versículo 13 ao 35. Enquanto os irmãos aqui na igreja estão a abrir a palavra, eu quero cumprimentar-te a ti que estás aí em casa. Certamente estás a assistir este culto porque tivestes a vontade de assistir. Mas eu quero te dizer que ele não é apenas uma celebração, ela é a celebração. Aquela celebração que faz toda a diferença para ti, se me estás a ouvir e não conheces Jesus como Senhor e Salvador, ou não o segues na tua vida como Senhor e Salvador. Eu convido-te a ficar realmente aí ligado do início ao fim a assistir a esta ministração, porque ela pode mudar, ela vai mudar a história da tua vida, a história da nossa vida. Quantos creem nisso, amém? É preciso crer, irmãos, é preciso ter fé. Não são apenas meras palavras. Se nós viemos para aqui e apenas, eu vim cumprir um ritual, hoje é dia de Páscoa, eu tinha que realmente ir, é dia de ceia, eu tinha que ir cear com os meus irmãos. Não pode ser só isso. A palavra, ela tem que impactar a tua vida e ela tem que trazer diferença, mudança, alteração na tua vida. Isso faz toda a diferença. Então eu queria chamar a tua atenção para aquilo que o Senhor hoje vai falar ao teu coração, porque eu creio na palavra poderosa de Deus. E enquanto eu estudava a palavra, o Senhor falava comigo e dizia: eu vou mudar vidas, eu vou mudar corações. Porque há pessoas sedentas de ouvir esta palavra e elas vão entender verdadeiramente o poder da ressurreição. E isso irá mudar e impactar as suas vidas. Amém? Então vamos ler Lucas 24, 13, 35. E diz assim a palavra do Senhor: nesse dia iam dois deles para a aldeia chamada Emaús, que se distanciava de Jerusalém 60 estádios. Significa que era uma cidade que estava a cerca de 30 quilómetros de Jerusalém. Eu e o pastor Luís já tivemos a oportunidade de ir lá. E também neste caminho de Emaús, o pastor Luís teve a oportunidade de ministrar a palavra quando Deus nos deu a oportunidade de ir a Israel. E foi maravilhoso a gente estar no mesmo lugar que Jesus esteve com aqueles discípulos, recordarmos as palavras de Jesus e podermos falar sobre elas no mesmo lugar, irmãos. Eu não sei quantos de vocês aqui já foram a Israel. Já temos dois? Só dois? Irmãos, temos que fazer como é que vocês dizem? Uma caravana para Israel. Vamos embora a isso? Porque assim, nunca mais nada é igual. Porque uma coisa é você ler a Bíblia e não entender. Uma coisa é que, por exemplo, nós ouvimos falar de Lisboa, mas nós nunca caminhámos em Lisboa. É diferente ouvirmos falar e nunca lá irmos. Mas quando lá vamos e caminhamos, ouvimos falar, mas experienciamos como é Lisboa. Então imagina Israel. A cidade da promessa, a cidade santa. Então tu passas a ler e tu passas a visualizar. Já não te visualizas lá, tu já estivestes lá. Tu já sentiste. E aquela terra a gente sente algo sobrenatural. Desde o dia que a gente pisa, algo muda para sempre. Por isso eu desafio-te um dia se puderes ir. Então, continuando. Versículo 14. E diz o seguinte: e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto eles assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximava e ia com eles.
Mas os olhos deles estavam como que fechados e não reconheceram Jesus. Vocês sabem que aqui estamos a falar após o quê? A ressurreição. Então ele lhes perguntou, então ele quem? Jesus. Jesus lhes perguntou, que palavras são essas que estão a falar e que trocais entre vós? E eles, tristes, um deles chamado Cleopas, respondeu-lhes, és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Eles estavam muito admirados porque estava ali um peregrino que não sabia, não estava triste com os acontecimentos. Ao que lhes perguntou, quais? Disseram eles. As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ele ser condenado à morte e o crucificaram, como quem diz. Ele, depois de ter feito milagres, prodígios e maravilhas, ele era aquele que nos vinha salvar. Pensavam eles, esperavam eles quem? Um líder político, um líder militar, que os tirasse das mãos do inimigo, mas não alguém que morresse e que desaparecesse. Daí o espanto deles. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de nos redimir de Israel. Além de tudo, e já hoje, ao terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjo que dizia que ele estava vivo. Então, no fundo, estes discípulos sabiam da morte, mas também sabiam da vida, mas eles não acreditavam naquilo que aquelas mulheres tinham dito. Daí eles ficaram desesperados, com medo. Daí eles voltaram as costas à comunhão, a Jerusalém, no sítio onde eles tinham que estar juntamente com os outros discípulos. Eles abandonaram tudo e Emaús significa isso mesmo. O caminho de Emaús significa isso mesmo, o abandono de toda a fé, de toda a crença. Versículo 22. Verdade é também que isto eu já tinha lido, que algumas mulheres se encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro. E não acharam o corpo dele e voltaram declarando que ele tinham tido uma visão e que anjos diziam que ele estava vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram também ao sepulcro. Quem é que foi também ao sepulcro? O pessoal ali do teatro. Pedro e João. Tenham medo, podem falar. Também foram ao sepulcro, né? E se acharam assim como as mulheres, e também eles disseram, Cristo está vivo. Mas, porém, eles não o tinham visto. Quantas vezes na nossa vida alguém nos diz um testemunho, alguém nos conta uma coisa sobre o milagre que Deus na nossa vida e nós não cremos no milagre da pessoa porque nós dizemos, mas eu não vi, mas eu não passei por isso. E a dúvida, a incerteza tranca a nossa visão espiritual. E aqui aconteceu a mesma coisa com eles. Versículo 25. Olhem as palavras de Jesus. Então lhes disse, ó nécios, tardios de coração, para que credes que tudo aquilo que os profetas disseram? Já havia profetas que tinham profetizado que Cristo ia morrer e que ia ressuscitar. Então, se eles tivessem lido o Velho Testamento, que já existia na altura com atenção, e se tivessem acreditado naquilo que a palavra dizia, eles não estavam assim, incrédulos. Porventura não importa que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Assim se diz Jesus. Estas foram as palavras de Jesus. E ainda diz mais. E começando por Moisés, de todos os profetas, explicou o que dele se achava em todas as Escrituras. Então houve vários profetas, começando por Moisés. Assim Jesus falava àqueles discípulos. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, ele fez como que fosse mais longe. Eles, porém, se constrangeram e disseram, fica conosco, porque já é tarde e o dia já está realmente a entardecer. Então Jesus, ele entrou e ficou com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão e os abençoou, e partindo, e lhes dava. E aí, naquele ato, irmãos, olha uma coisa. Vocês não vos fazem um bocadinho confusão eles não conhecerem Jesus?
a gente caminha com alguém durante tanto tempo e depois, passados uns dias, nós não reconhecemos? Estaria ele tão irreconhecível? Nem que fosse pela sua presença divina. A mim faz-me confusão como é que eles não reconheceram Jesus. Mas olha, o que é que aconteceu? O ato de partir o pão. Quantas vezes nós não nos lembramos de algo, mas de repente o ato, a atitude, não é? O agir nos leva lá. E foi isso que aconteceu. Estando eles à mesa, tomou o pão e os abençoou, partindo-lhes dava. Abriram-se-lhe os olhos, reconheceram, e nisto ele desapareceu da presença deles. Sabem porquê? Porque ele já tinha feito tudo aquilo que ele tinha que fazer. Para que a partir dali, eles voltassem para Jerusalém e eles acreditassem e fizessem acreditar que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, tinha vindo realmente à terra para nos redimir do pecado e estava vivo. Esta palavra ela é tremenda e ela é ativa, é viva para a nossa vida nos dias de hoje. Não só naquela altura, nos dias de hoje. Vocês sabem que Jesus continua a aparecer. Quantos testemunhos nós já ouvimos de crianças? Quantos livros nós já lemos de médicos, cirurgiões? Quantos doentes ali na hora da morte? Entre a vida e a morte. Tiveram um encontro com Jesus. E é nos países onde maior é o sofrimento, mas também onde maior é a fé, que Jesus ainda hoje aparece. Estudem sobre isso. É só um parênteses. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura, se não nos abrasava o coração, quando pelo caminho ele falava e nos falava sobre a Escritura, como nós não abrimos os olhos. E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém, encontraram reunidos os 11 que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressuscitou, Ele apareceu a Simão. Então os dois contaram o que aconteceu no caminho e como lhes fizera conhecer no partir do pão. Detalhadamente, esta passagem tem um valor incondicional para a nossa vida e eu queria que vocês detalhadamente entendessem de várias formas aquilo que esta palavra, ela é tão riquíssima, em cada palavra, em cada versículo, em cada expressão, se aplica a tantas áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero dizer que estes dois versículos, estes dois discípulos, eles retomavam a Emaús, como eu disse no início, porque eles não entenderam que tinha acontecido o maior acontecimento da história que marcava realmente as suas vidas. E eles não reconheceram aquele Jesus que ali caminhava ao seu lado. Sabem, a melhor notícia que o mundo já ouviu, sabem qual é? É que o túmulo está vazio. O túmulo permanece vazio. Porquê? Porque Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus, justificou a nossa vida e nos purificou de todos os pecados. Então a Páscoa, ela não termina num funeral. Ela termina onde? A Páscoa, ela termina numa festa. Assim termina a Páscoa. E esta passagem, ela assenta, eu não sei se o Daniel teve tempo de escrever, em 3 pilares fundamentais que nós vamos esmiuçar aqui. O primeiro pilar é a importância da ressurreição de Jesus. Então esta palavra, ela é poderosa e eu vou poder me debruçar para que vocês a entendam, porque o meu objetivo é que ela tenha um entendimento tão natural, tão simples, tão genuíno, que ela marque a vossa vida e faça algo de mudança nela. Então esta palavra, ela assenta em 3 pilares. Obrigada, Daniel, tu realmente és uma bênção, em 2 segundos fizeste isto. Então, quais são os pilares? Primeiro, a importância da ressurreição de Jesus. É o primeiro pilar que eu quero falar. Segundo pilar, nós vamos falar da certeza da ressurreição de Jesus. E dentro do pilar da certeza da ressurreição de Jesus, nós sabemos que a ressurreição é um facto histórico, é um facto psicológico e é um facto sociológico e vamos tentar perceber porquê. Por último, e muito importante, e aqui toca a nossa vida, a influência da ressurreição de Cristo. Vamos falar do primeiro pilar.
Qual a importância da ressurreição? A primeira coisa que nós temos que entender já é o seguinte. Entendam isto uma vez por todas. A ressurreição de Cristo e o cristianismo estão ligados, são indissolúveis, inseparáveis. Um sem o outro não faz sentido. Eu não posso falar de cristianismo se eu não falar de ressurreição. Seria uma religião vã, uma religião mentirosa, que não nos levaria a lado nenhum. Se realmente o cristianismo existisse e não tivesse existido a ressurreição. Até aqui todos entenderam? Amém. Então, sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria realmente uma religião vã, vazia, sem esperança e não nos levaria a lugar algum. Por isso Paulo diz o seguinte, sem a ressurreição, sabe o que é que Paulo diz? Sem a ressurreição a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição a nossa pregação seria inútil. Sem a ressurreição a nossa esperança seria vazia. Sem a ressurreição os nossos testemunhos seriam mentirosos, seriam falsos. Sem a ressurreição os nossos pecados eles seriam imperdoados. Sem a ressurreição nós seríamos completamente infelizes. Entendem porque é que nós cristãos damos tanta importância à Páscoa? E para nós a Páscoa não é um ovo, não é um coelho. Entendem? A Páscoa é vida. E nós cristãos não paramos, pelo menos eu não parei na sexta-feira da Paixão. Há muito cristão que ainda está na sexta-feira da Paixão. Chora, chora, chora. Porque não entende que a seguir à sexta-feira da Paixão veio o domingo da ressurreição. E é no domingo da ressurreição que nós temos que permanecer. Sabendo que Deus está vivo. Vivo. E quando a gente vive a vida com a certeza que Cristo está vivo, não há medo, não há incerteza. Pastora, não há problemas? Há problemas. Mas passareis pelo vale da sombra e da morte. Mas mal algum vos sucederá. Mas essa certeza ela tem que ser viva aonde? No nosso coração. Não nas nossas palavras. Eu não posso profetizar uma coisa, pregar uma coisa, mas viver outra. De que me serve a mim dizer que Cristo está vivo e chorar desanimado e realmente viver uma vida angustiada e realmente estar focado apenas naquilo que é negativo? Não. Eu sou uma pessoa feliz, alegre. Eu tenho dentro de mim o Espírito Santo e eu tenho que viver nesta certeza, nesta alegria. Que venha o que vier, com Cristo eu sou mais que vencedor. Com Cristo eu sou mais que vencedor, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim eu posso sentir os anjos do Senhor neste lugar. Eles andam, eles pairam neste lugar. E está neste lugar realmente algo sobrenatural da sua presença. Algo sobrenatural. Fecha os teus olhos neste momento. E fala com Deus. Senhor, eu quero ver mais. Retira as vendas dos meus olhos. Eu não quero mais andar pela superfície daquilo que é terreno. Eu não quero apenas me alimentar do testemunho dos outros que veem, que vivem as visões. Eu quero ter uma visão hoje aqui contigo. Então, Senhor, que este sobrenatural, que esta paz, esta misericórdia, esta unção que está espalhada nesta sala possa tocar o meu coração, possa tirar as vendas dos meus olhos e que eu possa ver muito mais que o mundo natural. Olha, deseja para a tua vida hoje ver o mundo espiritual. Oh, rerere shera surianta. Rerere shurianta rarashe. Há um poder de Deus inigualável neste lugar. Oh, cheira surianta. Por isso o nosso corpo arrepia. As nossas mãos gelam. Mas o nosso coração está quente. Porque há uma unção de cura neste lugar. Há uma unção de autoridade neste lugar. Há uma unção de poder neste lugar.
E eu creio que nós não entramos da mesma forma. Não, que nós não vamos sair da mesma forma que entramos, aliás. Porque há uma transformação genuína que Deus vai fazer hoje aqui. Então, sem a ressurreição, podes abrir os teus olhos. Os nossos pecados seriam imperdoados. E nós seríamos completamente infelizes. Sem a ressurreição de Cristo, toma bem atenção a esta palavra que eu te vou dizer. A morte teria sido a última palavra. Uau, pastora, e não foi, não foi e não é. A morte não é a única palavra na nossa vida. Porque nós sabemos de onde viemos, para onde vamos. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria sido a última palavra e não havia esperança da vida eterna. Já imaginou viver nesta terra sem a esperança da vida eterna? Oh meu Deus, quanto sofrimento nós temos passado, quanta humilhação nós temos passado, quantas angústias, quantas dores. Se não houvesse vida eterna, o que seria de nós? É a certeza da vida eterna que nos ajuda a caminhar. É a certeza da vida eterna que nos levanta do pó e nos ergue. É a certeza da vida eterna que nos traz a cura. É a certeza da vida eterna que nos traz um dia feliz. Uma vida transformada. Um sonho realizado. É a certeza da vida eterna. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo teria sido o maior engano da humanidade. A maior mentira dita pelos cristãos. E os mártires teriam sido em vão. Aqueles que ainda hoje acontecem e estão a acontecer no mundo teriam sido em vão. Sabem porque é que ainda hoje aquelas pessoas que nós vimos e assistimos nos documentários, no telejornal, continuam-se a deixar morrer por Cristo? Porque elas sabem que aquilo é apenas uma passagem daquilo que é terreno para aquilo que é sobrenatural. Elas sabem que aquele sofrimento daquela faca que atravessa o seu pescoço, que corta a sua cabeça, é momentâneo. É apenas um clique. E depois já estão com Cristo. Ou num lugar onde nunca mais há dor. Mas Cristo ressuscitou. Diz comigo. Mas Cristo ressuscitou. Diz novamente com entusiasmo. Mas Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a grande diferença do cristianismo e entre outras religiões do mundo é que o túmulo está vazio. Se nós podemos ir visitar o túmulo do Buda, porque está lá o corpo dele, do Confúcio, do Maomé, de Allan Kardec, todos esses túmulos têm lá o corpo. Mas o túmulo de Cristo está vazio. Porque Ele não está lá. O túmulo, Ele venceu a morte. Ele está vivo pelo século dos séculos. Jesus Cristo está vivo pelo século dos séculos. Oh, aleluia, aleluia. Só Deus mesmo, irmãos. Eu estou com 15 dias de 2 cirurgias que fiz. Cada grito que eu dou, sinto assim a minha cicatriz. Mas eu senti muito fortemente que tinha que ministrar neste domingo. Eu tinha perguntado a Deus como? Eu ainda estou meio encurvada, nem me consigo endireitar nesse dia. Eu vou-te endireitar. Com muito sacrifício eu estou direita. Mais ou menos. Mas realmente é isso que Deus faz. Deus faz toda a diferença na nossa vida. Ele dá-nos uma força sobrenatural. Eu teria que estar na cama ali, bem sossegadinha, bem resguardada, com as pernas bem levantadas, bem na horizontal. Mas o Senhor vais lá e vais pregar uma palavra que eu quero que tu pregues. Eu vou falar contigo todos os dias da semana. E tu vais lá e vais falar essa palavra. Eu vou-te dar força e poder. Por isso, Deus, quando eu sair daqui, não quer sentir dores. Amém? Segundo pilar. Então, Daniel, primeiro pilar qual era? A
importância da ressurreição de Cristo. Agora vamos falar do segundo pilar que esta passagem nos fala. E o segundo pilar é a certeza da ressurreição de Cristo. E porquê é que nós temos que falar sobre a certeza da ressurreição de Cristo? Sabiam que na altura existiu alguns críticos? E o próprio diabo influenciou algumas pessoas que começaram a ter dúvidas e enganos sobre a ressurreição de Cristo. E ainda hoje isso acontece. Ainda hoje muitas pessoas não acreditam que Cristo morreu e ressuscitou por elas. Ainda hoje se tenta provar que isso é mentira. E na altura começaram a dizer que Cristo ele não tinha morrido, ele apenas desmaiou na cruz, chegou ao sepulcro, reanimou e desapareceu, fugiu. Outros disseram que os discípulos devem ter roubado o corpo dele, esconderam o corpo dele, ninguém soube. Ninguém sabe onde está, mas os discípulos sabem. Outros até disseram aquelas mulheres, que elas disseram que foram lá, que o corpo não estava, que apenas estavam os lençóis, entraram no túmulo errado. Elas certamente naquele túmulo ainda nem sequer tinha sido usado, aquele era o túmulo errado. Mas no entanto, o que é que surgiram? Surgiram provas irrefutáveis. Quais foram essas provas irrefutáveis que surgiram na altura, que surgiram dentro do Novo Testamento e que continuam a surgir hoje? Sabem qual foi? Jesus, ele apareceu para Maria Madalena, Jesus, ele apareceu para as mulheres, Jesus, ele apareceu para Pedro, Jesus, ele apareceu aos 2 discípulos de Emaús, Jesus, ele apareceu aos apóstolos sem Tomé, Jesus, ele apareceu aos apóstolos com Tomé, Jesus, ele apareceu aos 7 apóstolos do mar da Galileia. Jesus, ele apareceu a uma multidão de 500 pessoas. Jesus apareceu a Tiago. Jesus apareceu a Paulo. Jesus apareceu a Estevão. Jesus apareceu a João na ilha de Patmos. Então, isso não há como dizer que não foi verdade. Eram verdades, eram aparições que justificavam a verdade que realmente ele tinha morrido, mas que ao terceiro dia ele tinha ressuscitado. Por isso, como diz ali, a ressurreição ele é um facto histórico. Ele é histórico e ninguém o pode retirar disso. Mas a ressurreição ele também é um facto psicológico e vamos entender porque é que é um facto psicológico. Porquê que é um facto psicológico? Quando nós falamos em psicológico, tem a ver com o quê? Com as nossas emoções. Porquê que os discípulos, porquê que realmente a ressurreição também é um facto psicológico? Então, como é que estavam os discípulos? Digam-me vocês. Como é que eles estavam? Isso. Desanimados, desmotivados, mais. Tristes, mais. Com medo. Sem esperança, sem desânimo, com pessimismo. Pedro e João, eles vão ao sepulcro e eles encontram apenas os lençóis, o corpo já não estava lá. E isso mudou completamente a postura deles. Eles passaram a acreditar que realmente ele tinha ressuscitado. E que aquilo que era escrito nas Escrituras do Velho Testamento tinha sido real. Eles foram realmente transformados poderosamente pela verdade. Tornaram-se, e olhem como realmente a ressurreição é um facto psicológico. Olhem como eles se tornaram ousados, valentes, poderosos no testemunho. Enfrentaram o quê? Açoites, prisões, mortes, martírios, sem jamais voltar atrás. Foi toda a diferença nas suas vidas. Por isso a ressurreição, ela provocou uma mudança profunda nas suas mentes e nas suas emoções. Eles não temiam mais nada. Já não há dúvidas, não há mais nada a temer. A ressurreição realmente fez-me entender que Ele continua vivo e ao meu lado. Que Ele caminha comigo, e foi assim que eles pensaram. Então a mudança dos discípulos é uma prova incontestável da ressurreição de Jesus. Último ponto, dentro do pilar da certeza da ressurreição de Jesus que este texto nos traz. A ressurreição também é um facto sociológico. O que é que isto quer dizer? Uma coisa muito simples. Ouçam. A igreja cristã, ela foi estabelecida sobre a rocha desta verdade irreversível. Qual é a verdade irreversível? A ressurreição. Foi a partir dali que se criou o pilar para a igreja, que permanece até hoje,
e permanecerá até que Cristo venha e arrebata a sua igreja. Foi a ressurreição que foi o pilar para que a igreja desse o seu início e todas as pessoas de nações, várias raças, várias línguas, vários povos se uniram nesta verdade suprema. Foi a ressurreição. E todos aqueles que criam na ressurreição, eles fazem parte, nós fazemos parte de uma única família. Nós fazemos parte de um único corpo. Qual é o corpo? O corpo de Cristo. Eles fizeram parte, nós fazemos parte desse corpo de Cristo. A igreja é um facto sociológico, porque o túmulo de Cristo está vazio. E foi através da ressurreição que a igreja teve a sua origem. Até aqui entenderam? Primeiro pilar, segundo pilar. Agora vamos esmiuçar o terceiro pilar e aqui entra a nossa vida e vamos entrar um bocadinho dentro daquilo que lemos, dentro dos versículos. Se tens a tua Bíblia aberta, abre agora no versículo 14, 15 e 16 de Lucas 24 e vamos analisar esta passagem para que nós conseguimos, para podermos perceber realmente qual é a influência da ressurreição de Cristo. Qual é a influência da ressurreição de Cristo na minha vida e na tua? Pensa lá. Qual é a influência da ressurreição de Cristo naquela altura? Qual é a influência da ressurreição de Cristo hoje em ti, Susana, Rita, Telmo? Ricardo, qual é a influência da ressurreição de Cristo em nós? Pastor José, qual é? E diz assim o capítulo 14. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou junto deles. Mas os olhos deles estavam fechados e não o reconheceram. Jesus ali com eles, mas eles não o reconheceram. Jesus que era alguém divino. Jesus que eles conheciam. E sabem porquê que eles não o reconheceram? Vou-vos dizer. Da mesma forma que nós não reconhecemos muitas vezes quando Jesus está na nossa causa, está na nossa vida, está na situação que estamos a ultrapassar, está na tempestade que a gente enfrenta, mas nós não o reconhecemos. Da mesma forma que aqueles 2 discípulos não o reconheceram, hoje, nós ainda, tu que estás aí em casa, continuas sem reconhecer, muitas vezes, na caminhada da vida, Jesus presente nela. É verdade o que estou a dizer ou não? Sabem porquê? Por uma coisa muito simples. Enquanto nós não carregamos no nosso coração a verdade que Ele está vivo, o nosso coração se irá trancar e os nossos olhos irão ser vedados. Só quando nós carregamos essa essência, essa verdade absoluta, irrefutável, que Cristo está vivo, nós conseguimos ter a percepção da sua presença. Pastora, ao longo da sua vida, você nunca duvidou que Cristo tinha ido àquela cruz e tinha morrido por si, por todos nós? Eu posso dizer que eu nunca duvidei. Eu já tive dúvidas que Cristo estaria comigo em muitas alturas da minha vida. Mas eu nunca duvidei que Ele tivesse ido àquela cruz, morrido por mim e por todos vocês. Então, quando nós carregamos no nosso coração essa verdade que Cristo está vivo, não há como não reconhecê-lo. A verdade é que aqueles 2 discípulos não carregavam no seu coração essa verdade. Porque eles, na verdade, não esperavam alguém divino que fosse à cruz e que morresse por eles. Eles esperavam um líder religioso, eles esperavam um líder militar que os libertasse das mãos dos inimigos. Então eles não conseguiram ver a essência da verdade do quê? Da ressurreição. E muitas vezes nós caminhamos assim na vida. Caminhamos na vida como se a morte tivesse sido a última palavra e como se Jesus não tivesse sido ressuscitado. E embora muitas vezes Jesus esteja perto, nós não conseguimos realmente reconhecê-lo. Então eu quero te dizer uma coisa, tu que estás aí em casa,
também. Todos aqueles que carregam pessimismo, desânimo, descrença, têm os olhos e o seu coração trancado e não conseguem desfrutar de comunhão com Ele. Pastora, você está a falar para quem não conhece a Cristo? Não. Eu não estou a falar para quem não conhece a Cristo, eu estou a falar para quem conhece a Cristo também. Quantas vezes nós andamos semanas, meses desacreditados, desanimados, desiludidos, angustiados, paramos o nosso olhar e o nosso pensamento em coisas supérfluas que não têm importância, mas é essas que nós damos importância. E aí nós não conseguimos ver Deus porque o nosso coração está estrancado e nós não conseguimos desfrutar da comunhão com Ele. Capítulo 25 diz o seguinte: então Ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para credes que tudo o que os profetas disseram. Seus olhos realmente estavam fechados em respeito àquilo que as Escrituras, em respeito àquilo que o Velho Testamento diziam. Eles realmente estavam fechados, os seus olhos eles não viam, eles não acreditavam. Eles não interpretavam corretamente o Velho Testamento. E a morte, porque se eles interpretassem verdadeiramente o Velho Testamento, eles entendiam o quê? Que a morte de Jesus já tinha sido falado. Já estava escrito, ouçam. Já estava escrito que isso ia acontecer, então não havia razão para eles estarem realmente tão surpresos. O problema realmente é que eles não criam verdadeiramente naquilo que estava escrito. Eles não creram verdadeiramente naquilo que durante 3 anos no ministério que Jesus esteve na terra falara com eles. Capítulo 27 diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que deles se achava em todas as Escrituras. Então o que é que isto quer dizer? Começando por Moisés, tantos outros profetas vieram a falar do que tinha acontecido. E vocês não creem que eu sou o Cristo vivo e que eu realmente ressuscitei e venci a morte? Eu matei a morte. Eu venci a morte. Sabem porquê? Porque muitas vezes isso acontece na nossa vida. A incredulidade, ela coloca impedimento nos nossos olhos. Jesus, ele expõe a Escritura aos discípulos, ele mostra a palavra, ele aponta realmente que a vitória, ela é sobre a morte e que para eles tentarem compreender. Mas sabem porque é que eles não compreendem? Sabem porque é que muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós não compreendemos? Porque nós não temos visão para realmente alcançar aquilo que a palavra diz. Mas quando a nossa vida é iluminada, quando nós verdadeiramente nos alimentamos da palavra, porque hoje em dia o cristão alimenta-se das redes sociais, alimenta-se do Instagram, alimenta-se do YouTube, do Facebook, mas o cristão já não abre a Bíblia, já não lê a palavra, já não se alimenta da palavra. Irmãos, é muito bom nós assistirmos diariamente nas nossas redes sociais os devocionais diários que nos falam um pouco da palavra, mas nada, ouve o que eu estou-te a dizer, nada substitui a leitura entre ti e Deus. A Bíblia, ela tem que ser aberta, ela tem que ser lida, porque ela é a única coisa. Porque é que Jesus no caminho teve necessidade de lhes explicar a palavra e dizer aquilo que a palavra dizia? Porque é a palavra que liberta, é a palavra que realmente nos mostra a verdade, é a palavra que tira as vendas dos nossos olhos, é a palavra que é geradora de milagres, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos faz realmente sair do estado de vencidos a vencedores. É a palavra, irmãos. Então quem não lê a palavra não tem comunhão com Deus. Quem não lê a palavra não reconhece Jesus na sua vida. Então estes homens, eles não tinham conhecimento da palavra. Eles realmente estavam arrasados, caídos. Eles não tinham entendido que a morte realmente tinha sido vencida e que realmente que o bem vence o mal. Da mesma forma que muitas vezes nós, não tendo entendimento da palavra, nos falta realmente esse pilar essencial para que a gente saia de uma vida de derrotados a uma vida de vencedores. Analisa a tua vida. Analisa se o homem a si mesmo diz a palavra de Deus. Como é que têm sido estes 40 anos da tua vida? Como é que têm sido os 30 anos da tua vida? Tu que tens 20 anos, 21, 22, como é que têm sido os 21 anos da tua vida? Tu que tens 60, analisa a tua vida. Como tem sido a tua vida? Só é aceitável... Só podes pôr realmente aí uma barreira, o antes e o depois de Cristo. Conheceste Jesus com 14 anos, hoje tens 60. Como é que analisas a tua vida?
capítulo 22 e 23, verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro. E não achando o corpo delas, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos e diziam que ele estava vivo. Além disso, alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres que haviam dito, que porém não o viram. Irmãos, os seus olhos eles estavam fechados aos testemunhos de irmãos. Quantas vezes nos nossos olhos estão fechados aos testemunhos de irmãos? Às vezes nós ouvimos uma irmã dizer, Deus me curou. O que é que a gente pensa no nosso íntimo? Não vi, não acredito. Nem sei, nunca vi esse exame. Como é que podes dizer que tiveste cancro e que agora estás curada? E era assim que estes homens na altura viam. E é muitas vezes assim, céticos, duvidosos, que nós caminhamos na nossa vida. Mas a verdade é que aqueles discípulos, eles tinham várias evidências da ressurreição de Cristo. Desde a promessa do Velho Testamento, desde o túmulo vazio, desde as mulheres que viram Cristo ressuscitado, desde os anjos que deram testemunho da sua ressurreição, Pedro e João que também tiveram no sepulcro. Então, aqueles discípulos já haviam visto realmente o sepulcro vazio, mas ainda assim, eles eram carregados de dúvidas. Assim nos diz a palavra de Deus. Da mesma forma que ainda hoje, muitos de nós somos carregados de dúvidas, porque mesmo a palavra dizendo, mesmo a palavra sendo pregada, mesmo a palavra sendo escrita, mas a palavra não é vivida na nossa vida. Por isso nós não queremos, não acreditamos naquilo que é testemunhado, tanto na palavra como naqueles que vivem à nossa volta. E muitas vezes o que é que aconteceu a estes homens que iam a caminho de Emaús? Eles desistiram. Não é? Emaús significa, era uma cidade, como eu disse, a 30 km, significa o quê? A desistência do quê? De uma vida de fé, de uma vida de sacrifício. Eles desistiram realmente de Jesus. E, na verdade, a sua vida, a história da sua vida tinha terminado na sexta-feira da paixão e não no domingo da ressurreição. Onde é que está neste momento terminada a tua vida? Estás ainda na sexta-feira da paixão ou estás no domingo da ressurreição? Onde há vida, onde sabes que Cristo morreu por ti e te levará à vida eterna. Muitas vezes por tão pouco nós deixamos o Evangelho. Trocamos prioridades na nossa vida. Eu agora não vou mais à igreja porque ao domingo eu tenho que fazer exercício físico. A igreja me ocupa muito. Eu agora já não sirvo no louvor porque eu agora tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Quantas vezes, irmãos, eu já vi por tão pouco as pessoas deixarem a fé, deixarem Cristo, deixarem de seguir este caminho que é o único que realmente nos conduz à vida eterna. Mas diz a palavra de Deus o quê? Que Ele tem que ser o quê? Permanente. E que nós temos que permanecer como até ao fim? Fiéis. Fiéis até ao fim. Mas eu estou aqui em casa e eu nunca mais fui à igreja, eu não estou a falar para aquelas pessoas que são membros da igreja que estão a ver online, não é nada disso, mas é para aquelas que, eu hoje de vez em quando uma pregação, eu me alimento disto, daquilo, irmãos, fiéis até ao fim. O cristão, ele não caminha para o acaso, mas ele caminha para o amanhecer. O nosso caminho não é o caminho de Emaús, o caminho da noite, o caminho do acaso, o caminho da dúvida. O nosso caminho é o caminho da certeza, é o caminho da ressurreição. É realmente que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Não se concentre mais, não se concentre nos problemas, concentre na solução. Não viva a sua vida desesperado. Lembre-se que realmente Jesus, Ele ressuscitou. Não viva como realmente um vencido, mas viva como um vencedor. Eles estavam tristes, não é? Quando eles deviam de estar explodindo de alegria. Quantas vezes na nossa vida nós nos entristecemos por tão pouco e Deus só por todos os dias soprar em nós o sopro da vida. Quantas pessoas deitam na sua cama, no leito da sua cama e já não voltam a acordar? Só por essa razão nós já temos alegria para sorrir. É verdade, eu não tenho a melhor casa, eu não tenho o melhor carro, eu não tenho sequer o melhor salário, mas você tem vida e tem vida eterna. Quer mais que isso? Eu estou enfrentando esta enfermidade, mas vai enfrentar. No pior das hipóteses, Deus a levar, vai para um sítio, vai se encontrar com Ele para sempre. Então não há que ter medo, não há que temer, não há que viver com incerteza. Nós, para terminar, temos que viver com os nossos olhos aplicados nas Escrituras. Versículo 26, 28 e 31. Jesus, Ele revelou as Escrituras. Ele disse assim: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Hoje muitos crentes estão realmente
fora das Escrituras, fora da palavra. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Se tu queres conhecer mais de Cristo, lê a palavra. Se tu queres realmente que a tua vida seja uma vida de luz, a palavra diz que ela é lâmpada, que a palavra é lâmpada e ilumina os teus passos e a luz clareia o teu caminho. Então, se tu queres realmente ter mais fé, lê a palavra, alimenta-te da palavra. Se tu queres realmente ser mais santo, eu tenho realmente uma dificuldade na minha santidade. Então, alimenta-te da palavra, porque a palavra santifica. Se queres realmente ter uma vida bem-sucedida, alimenta-te da palavra, porque uma vida bem-sucedida vem realmente uma caminhada íntegra, uma caminhada permanente, uma caminhada realmente que tem um início e não tem um fim. Fiéis até ao fim. Vamos nos colocar de pé.